Pai do Senhor Jesus, meus amados, mais uma vez aqui para falar com meus amados irmãos acerca da palavra de Deus. Missionário, eu tenho muita dúvida no meu coração porque uma religião vem aqui e diz que tem que guardar o sábado. E também não pode comer carne de porco, camarão, não pode comer determinadas coisas. Meu querido, eu quero que primeiramente você tenha que entender um princípio da palavra de Deus. Você vai confiar em quem? Na palavra ou supostamente no que as pessoas falam? Nós temos que analisar, querido, que hoje nós vivemos uma nova aliança. Uma aliança com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso que ele disse que ele vai enviar um Consolador, e o Consolador nos guia em toda a verdade. O fundamento da verdade, querido, sempre vai aparecer. Verdade ainda continua sendo verdade, e a verdade ainda é absoluta. Então vamos orar e pedir a presença desse mestre teólogo da palavra de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, para convencer você, meu querido, de toda a verdade. Senhor amado, eu lhe peço em nome de Jesus, que o Senhor, Pai amado, venha nos guiar em toda a verdade através do teu Santo Espírito, o Espírito Santo. Convence, Pai amado, porque eu creio que é o Senhor que convence do pecado, do juízo e da justiça. E nos guia em toda a verdade. Amado Espírito Santo de Deus, eu lhe peço a tua presença em nome de Jesus. Amados, quero falar contigo, amém? Você quer conhecer a verdade bíblica. Antes de tomar qualquer decisão, meu querido, você tem que analisar a palavra de Deus. E ficar com a palavra de Deus. Essa religião, se pode se chamar de religião seita, porque o que Paulo não pregou, o que Paulo não falou, e outras pessoas falam, é seita. Porque Paulo disse assim em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Pode descer um anjo do céu, pode aparecer um outro apóstolo. Se pregar alguma coisa além do que eu tenho pregado, o que eu não preguei, que esse seja anátema. Agora, supostamente, uma mulher com espírito de profecia, que a igreja do sétimo dia defende, que ela é a base forte da sua religião, da igreja, ele segue muitos dogmas dela que ela defendeu. Ela disse que supostamente teve uma visão e Deus deu para ela a refutação de Levíticos, livro de Levíticos, para dizer para as pessoas não comer carne de porco, não comer camarão. Aí eu não vejo Paulo pregando isso. Eu não vejo Paulo, eu vejo Paulo pregando ao contrário. Então você vai ficar com quem? Com o apóstolo Paulo, Jesus? Ou você vai ficar com a lei de Moisés e essa suposta profetisa que diz que teve uma revelação? Querido, pode chover fogo do céu. Se não tiver na Bíblia, como disse Paulo, meu querido, em Gálatas 1:8, que esse seja maldito, essa seja maldita. Então analisa o que eles defendem, meu querido. Na igreja do sétimo dia. Primeiro nós vamos falar da carne. Depois nós vamos entrar no sábado. Olha o que diz em Levítico 11. Analise na sua casa. Levítico 11, querido, acompanhe todos os animais que tem ali. Não pode comer carne de porco, não pode camarão, não pode isso, não pode aquilo. Mas só que Levítico 11 é lei. Mas só que também tem uma lei em Levítico 15 que essa seita, ou essa religião, você acha que é religião, para mim não é religião. Porque igreja que não professa, meu querido, o Novo Testamento, a Nova Aliança, eu não posso chamar de religião, eu não posso chamar de igreja. Mas, vamos lá, vamos para a palavra de Deus. Levítico 15 e versículo 19, olha o que diz. Mas a mulher, quando estiver no seu fluxo, o fluxo de sangue, estiver na sua carne, estará 7 dias na sua carne, separação. Qualquer que tocar nela, imundo será até a tarde. A mulher, fluxo de sangue, a mulher, o tempo de menstruação que vem todo mês. A palavra é bem clara. E tudo aquilo que sobre ela se deitar, durante a sua separação, será imundo. Tudo sobre que se assentar será imundo. A palavra está dizendo, se um homem deitar com a mulher quando ela estiver menstruada, ele é imundo, junto com a sua esposa. E se sentar alguém no lugar onde ela sentou, também é imundo. Por que essa lei de Levítico 15 não vale para essa igreja? As mulheres se separam do marido 7 dias, como diz aqui em Levítico, tem que estar separado do marido, tem que estar fora de casa, como era a lei judaica, a lei de Moisés. Essas mulheres se separam, não se deitam na mesma cama com seus maridos. Você já viu alguém falar isso? A missionária nunca falaram isso. Por isso que é bom você conhecer a palavra de Deus, irmão, para você não ser enganado por essa seita. Então, se valer Levítico 15, tem que valer Levítico. Se valer Levítico 11, tem que valer Levítico 15. Porque é a mesma lei. E diz: se alguém se assentar, alguém se deitar, é imundo, é imundícia. E hoje eles fazem isso dentro das suas igrejas? Na igreja do sétimo dia? Não. Ah, missionário, mas pode comer carne de porco ou não pode? Nós não estamos na lei, nós estamos na graça.
Então vamos ver o que Paulo falou lá em 1 Coríntios. Abre lá por gentileza, querido. 1 Coríntios, capítulo 10, por gentileza. E versículo 25. Olha o que diz. Paulo: comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Ele diz que comprai de tudo, comei de tudo que se vende no açougue. Tudo. Ele não botou especificação, não pode comer carne de porco. Ele não botou especificação, não pode comer camarão. Aí você vai ficar com a Ellen White, a igreja do sétimo dia, ou você vai ficar com a palavra de Deus e os escritos de Paulo? E não fica só nisso. Por isso que a palavra de Deus diz em Romanos 10, 4, querido, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Gálatas 2, 21. Se a justiça provém da lei, Levíticos, segue-se que Jesus morreu em vão. A minha justiça não provém da lei, a minha justiça provém de Cristo Jesus na nova aliança. Por isso que em Lucas diz, 16, 16, a lei e os profetas duraram até João. Desde então anunciado o reino de Deus, para quem emprega a força para entrar sobre ele. A missionária, mas tem que cumprir toda a lei. Está escrito em Mateus 5,17, Jesus não cumpriu, irmão. Ninguém consegue cumprir toda a lei, por isso que Pedro falou em Atos 15:10. Está escrito, Atos 15:10. Analise na tua casa, isso, para você entender. Olha o que diz aqui, querido. Atos 15, olha o que diz. Atos 15, querido, por gentileza, abre na sua casa. E versículo 10. Porque agora tentais a Deus, pondo em servir dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar. Um jugo de Levítico, um jugo da carne, um jugo do sábado. Pedro estava dizendo, e agora você vai ficar com Ellen White, sétimo dia, ou com a palavra do Senhor? Vamos embora, querido, para frente, tem muita palavra ainda. Só vou refutar algumas coisas, tem muita coisa. Colossenses 2, por gentileza, abre aí. Gálatas, depois vem Efésios, querido, Filipenses, Colossenses. Olha o que diz. Colossenses, capítulo 2, versículo 16. Portanto, ninguém vos julgue, o que é de comer, o pelo de beber, por causa dos dias de festa ou de lua nova e dos sábados. Paulo está dizendo a carta aos Colossenses, ninguém vos julgue, é para guardar o sábado, não é para julgar. Por que, missionário? Porque isso é tudo pretexto das sombras futuras. Mas o corpo é de Cristo. Por que, missionário, o corpo é de Cristo? Você nunca entendeu, querido, que hoje nós estamos em Cristo, somos uma nova criatura? Ah, missionário, mas tem que guardar os sábados. Já vamos chegar lá. É outro assunto, meu querido, já vamos chegar lá. Abra aí, querido. 1 Timóteo, que eu mais me escandalizo, que as pessoas não entendem é nisso aqui. 1 Timóteo, capítulo 4. Olha o que a palavra de Deus diz. O Espírito Santo expressamente diz, quem está falando, o Espírito Santo está revelando, escute, que nos últimos tempos, que é os últimos tempos, esse que nós estamos vivendo, apostatarão alguns da fé. Apostatarão o quê? Pessoas que serviam a Deus agora não servem mais. Eu tinha uma revelação que Deus me revelou que não é para comer carne de porco. Isso é apóstata. Dando ouvido a espíritos enganadores, doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens, tendo falado mentiras, cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento. Você já viu alguma religião proibindo o casamento? Dos seus líderes? É doutrina de demônio. Quem que proíbe casamento, missionário? Tem igrejas evangélicas também proibindo casamento. Algumas, nem todas. Se você estiver dentro de uma religião evangélica em que o líder está proibindo o casamento, isso é doutrina de demônio. Essa igreja é do diabo. E o que proíbe mais, missionário? A igreja católica não proíbe o casamento dos padres? Então é doutrina de demônio. Paulo está sendo bem enfático. Doutrina de demônios. Essa igreja está falando. Mas não fica aí, vamos lá, vamos para frente. Proibindo o casamento e a abstinência de manjares que Deus preparou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a Bíblia, a fim de usarem com ações de graça, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar. O porco é bom, o camarão é bom, toda criatura é bom. Deus fez para os fiéis com ação de graça. Agora você vai acreditar na igreja sétimo dia, irmão? Você vai acreditar no espírito de profecia de Ellen White ou você vai acreditar nessa carta de Paulo aqui a Timóteo? Timóteo, cuidado, o Espírito Santo diz expressamente nos últimos dias, quem tentar fazer abstinência de manjar ou proibindo o casamento, Timóteo, esse é do capeta, é do diabo. Então tome cuidado, meu irmão. Tem doutrina de demônio aí dentro dessa igreja. Doutrina de demônio. Aqui Paulo está dizendo, todo animal, todo, não diz alguns,
Não diz estes especificados, diz que toda criatura de Deus é boa e não tem o que rejeitar, com ação de graça é recebido, porque pela palavra de Deus a oração é santificada. É porco? Come. Camarão? Come. A única coisa que a palavra de Deus proíbe no Novo Testamento, não pode